Vamos estar lendo a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Ageu, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 9. Glória a Deus. Ageu, capítulo 2, versículo 6 ao 9. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Eu gostaria de meditar com os irmãos nessa manhã sobre o Senhor dos exércitos. A Bíblia nos relata mais ou menos 12 nomes de Deus, mas um dos nomes que mais se fala na palavra de Deus é o Senhor dos exércitos. Salmos 46, versículo 11 diz: e o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isaías capítulo 47, versículo 4 diz: o Senhor dos exércitos é a nossa salvação. E eu quero me atentar sobre exatamente essa palavra, o Senhor dos exércitos. E eu gostaria de falar hoje sobre três exércitos de Deus sobre todas as nações. 3 exércitos que Deus tem, aleluia. O primeiro exército que eu quero explanar nesta manhã é sobre o exército chamado natureza. A natureza certamente é um exército de Deus. Ah, irmão Dudu, porque me prova na palavra. Vamos lá para a palavra, aleluia, glória a Deus. Em Êxodo, no capítulo 8, no versículo 10, vai falar que Moisés chega diante de Faraó e ele clama dizendo: cujo Deus a presença eu estou, cujo Deus a face eu estou, aleluia, deixa o meu povo ir, liberta o povo de Israel. E Faraó endurece, aleluia, o seu coração. E a segunda praga que vem, aleluia, é a praga das rãs. As rãs eram um exército de Deus, aleluia, no tratamento a Faraó, no tratamento ao Egito, no tratamento, aleluia, a opressão daquele homem, aleluia. No versículo 8, Êxodo capítulo 8, do versículo 10 ao 15, glória a Deus. A quarta praga também era a natureza a tratar, aleluia, o Egito e a Faraó. A quarta praga que a Bíblia nos relata está lá em Êxodo também, no capítulo 8, a partir do versículo 16, é a praga dos piolhos. A Bíblia nos diz que quando, aleluia, Arão toca a terra se torna toda em piolho, aleluia, e aquela praga perturba, incomoda, aleluia, a Faraó, incomoda o Egito de uma forma tremenda. Glória a Deus. A sétima praga, aleluia, que Deus impõe sobre o Egito é a praga da chuva. Deus manda chuva de pedra, a saraiva, aleluia, e a saraiva matou muitos dos egípcios, aleluia, naquele período. Êxodo, no capítulo 9, no versículo 22, vai falar sobre isso. A oitava praga, que também é a natureza a tratar o Egito, está lá em Êxodo capítulo 10, versículo 12, é a praga dos gafanhotos. A gente temos visto o gafanhoto que chegou aí no Uruguai, que passou também, aleluia, por países aqui perto, e a praga devastou, aleluia, as lareiras, as comidas, os alimentos de muitos e muitas gentes. E a praga do gafanhoto foi uma praga que Deus estava a tratar também Faraó e os egípcios.
E a Bíblia vai nos dizer que Faraó, quando chega a 10ª praga, ele libera o povo de Israel, libera o povo e deixa o povo ir. E quando o povo está indo, a Bíblia diz que Faraó endurece novamente seu coração e prepara o seu exército, prepara os seus carros, prepara os seus cavaleiros e vai de encontro a Moisés, e vai de encontro, aleluias, a vida de Moisés. E aquele homem persegue, e aquele homem tenta, aleluia, a todo custo a matar Moisés e aquele povo. E quando, aleluia, quando Moisés se depara com um mar vermelho, um mar bravio, um mar, aleluia, um mar guerreiro, ele olha para trás e vê um faraó a perseguir os seus carros e seus cavaleiros, aleluia, mas Moisés chegou até a temer e disse: Deus, o que faço? O que posso fazer, meu Deus? Qual é a situação que eu devo tomar? Eu confio em Ti, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. E a Bíblia vai dizer, lá em Êxodo, no capítulo 14, que Moisés, Deus diz para Moisés: Moisés, o que tu tens em tuas mãos? E Moisés responde para Deus e diz: Deus, eu tenho uma vara. E Deus disse: toca nas águas, aleluia. E a Bíblia diz que Moisés obedeceu e tocou nas águas, e o mar, aleluia, a natureza, um exército de Deus, mais uma vez se abriu, e abriu passagem para o povo de Deus passar a pés enxutos, aleluia. E a Bíblia diz que quando, aleluia, passou, aleluia, o povo de Israel e o povo do Egito adentrou no espaço do mar, quando eles chegavam, estavam perto de alcançarem os israelitas, a Bíblia diz que Moisés novamente toca nas águas, e as águas consomem o exército de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, a natureza mostrando mais uma vez que é um exército de Deus, aleluia. A Bíblia diz, lá no livro de Daniel, no capítulo 6, que Daniel, um homem temente, um homem obediente, um homem que propôs no coração dele, aleluia, a não se contaminar, aleluia, juntamente com Misael, Ananias e Azarias, aleluia. A Bíblia diz que quando, aleluia, o rei Nabucodonosor intenta, aleluia, o rei Nabucodonosor pega e intenta contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e joga aqueles homens na fornalha ardente, aleluia. O fogo, a natureza, aleluia, não consumia, a natureza não pegava neles, porque certamente tinha lá na cova tinha lá naquela fornalha ardente, aleluia, aquele que está presente conosco, aquele que é general de guerra, aquele que é o Deus onipotente, que é o Deus onisciente, que é o Deus onipresente, aleluias. E quando eles estavam lá, Nabucodonosor diz: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, venha para fora, porque verdadeiramente o Deus de vocês é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo, é o Deus que controla a natureza, é o Deus que controla todas as coisas. Glórias a Deus, aleluia. Mais uma vez também em Daniel, no capítulo 6, vai dizer que Daniel, por orar, por clamar, por estar diante da presença de Deus, Daniel pega e ali uma casinha formada, aleluia, para intentarem contra a vida de Daniel, e eles pegam, aleluia, e tentam oprimir a Daniel a todo custo, e Daniel diz: eu não adoro a homem, eu adoro somente ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, aleluia. E pegam Daniel naquela situação e jogam Daniel na cova de leões, aleluia. De acordo com os historiadores, eram cerca de 68 leões famintos, cerca de 68 leões famintos, com muita fome. E quando eles soltam aqueles leões, e os leões chegam perto de Daniel, a palavra de Deus disse, aleluia, que os leões não tocaram em Daniel, aleluia, porque Deus
enviou os teus anjos. A natureza, os leões não consumiram o servo de Deus, porque o servo de Deus permaneceu íntegro. Mas a Bíblia vai dizer também, no mesmo Daniel, no capítulo 6, que quando o rei Dário acorda e chega pela manhã, ele procura e diz: Daniel, porventura o teu Deus te livrou, o teu Deus guardou você da boca dos leões. Aleluias. E a Bíblia diz que Daniel responde: vive o rei, aleluia, que o meu Deus enviou o teu anjo, que o meu Deus enviou, aleluia, a tua presença aqui sobre este lugar e me guardou desses leões. E a Bíblia diz que o rei tira Daniel de lá e lança aqueles que intentaram contra a vida de Daniel. E a Bíblia vai dizer que no ar os leões o despedaçavam. Aleluia, glórias a Deus. Mais uma vez a natureza de Deus se revelando. E a palavra de Deus também vai dizer que um profeta, homem de Deus, servo do Deus Altíssimo, chamado Elias, o Tibita, ele chega diante de Acabe e diz: Acabe, sobre a minha palavra não haverá chuva, porque Acabe e Jezabel diziam que Baal era o Deus que mandava chuva, diziam que Baal era o Deus que mandava prosperidade. Aleluia. E Elias disse na autoridade de Deus que sobre a palavra dele os céus se cerrariam, que nem orvalho cairia. Glórias a Deus. E a Bíblia vai dizendo, aleluia, que quando Elias chega diante de Acabe e diz isso, a Bíblia diz que Elias desce para o rio, o ribeiro de Querite. Aleluia. E quando ele desce, aleluia, ele está ali somente bebendo da água do rio. Aleluia. E vem certamente um exército de Deus para o servir. Vem certamente mais uma vez a natureza para o servir. A Bíblia diz que os corvos, aleluia, pegavam pão, pegavam carne e levavam a Elias, aleluia, para Elias se alimentar. Mais uma vez, aleluia, o exército de Deus a se mostrar. Existe também na Bíblia, no livro de 1 Reis, no capítulo 13, vai nos dizer uma história muito linda, uma história fascinante. Eu quero que os irmãos, aleluia, viajem um pouco comigo aqui na palavra. Nós vamos falar sobre muitas coisas, aleluia. Vai falar no primeiro livro de 1 Reis, capítulo 13, sobre um profeta, um homem de Deus, que saiu de Judá, e ele sobe, aleluia, e ele sobe para falar com o rei Jeroboão. E quando ele chega no reino do norte, aleluia, ele chega e profetiza contra o altar, aleluia. E o rei intenta contra a vida daquele servo de Deus. E aquele homem pega e fica com a mão, aquele rei fica com a mão mirrada e com a mão dura, aleluia. Mas existia naquela cidade um profeta velho, se eu falasse que era um velho profeta, não teria problema. Um profeta velho, já estava com escama, já estava acostumado, já estava comprado, já estava vendido, aleluia. E não falavam mais sobre a palavra de Deus, não pregava mais sobre a idolatria, não pregava mais sobre, aleluia, a corrupção, sobre o mal que existia sobre aquele reinado, aleluia. E a Bíblia diz que o profeta velho persegue, se monta em cima do jumentinho e procura aquele profeta novo e faz com que aquele homem que já tinha ouvido a voz de Deus volte, coma e beba, aleluia, naquela cidade. E a Bíblia diz que quando ele conseguiu o intento dele, aquele profeta velho conseguiu o intento dele, ele manda o profeta novo embora. E quando o profeta novo está indo embora, aleluia, a Bíblia diz que vem um leão e o leão mata, aleluia. O leão não matou o jumentinho, mas o leão matou o profeta, aleluia, novo, aleluia. E quando aquele leão encontra, é mais uma vez a presença de Deus, o exército de Deus, a natureza de Deus
a encontrar, aleluia, e entrar em ação. Glórias a Deus. Eu quero me intentar também, nesse momento, para o segundo exército de Deus, o segundo exército que Deus tem levantado, o segundo exército que Deus tem preparado, porque o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O segundo exército que eu quero me atentar esta manhã é o exército de anjo. A Bíblia disse, glória a Deus, que os anjos do Senhor acampam, moram, aleluia, ao redor daqueles que o temem e os livra. Isso está escrito lá em Salmos, aleluia, 91, aleluia, o Salmo 91 diz que o anjo do Senhor nos guarda, que o anjo do Senhor nos protege. O anjo do Senhor, aleluia, aparece para Josué. A Josué, lá no capítulo 5, no versículo 13, vai falar que o anjo do Senhor aparece para Josué, aleluia, quando Josué estava a espiar a terra de Jericó, quando Josué estava a olhar a terra de Jericó, aleluia, a Bíblia diz que Josué, quando levanta a sua cabeça, ele vê um grande homem, aleluia, com espada embanhada, aleluia, e Josué chega perante ele e diz, és tu dos nossos, e ele diz, eu sou um general no céu, eu sou da parte do Deus vivo, eu sou da parte do Deus, do Senhor dos exércitos, eu sou, aleluia, aquele que veio guerrear em teu favor, aleluia, e a Bíblia diz que Josué se ajoelha, aleluia, um capitão do exército de Deus, se ajoelha, aleluia, diante daquele anjo, aleluia, e o anjo dá a estratégia, aleluia, que Josué poderia vencer. O anjo do Senhor também aparece, o anjo do Senhor dos exércitos também aparece a Moisés, aleluia. A Bíblia diz que quando Moisés e o povo de Israel já tinham passado pelo Mar Vermelho, andando no deserto, a Bíblia diz que o anjo do Senhor ia à frente, guardando, protegendo, aleluia, e a nuvem ia na parte de trás. Glórias a Deus. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 19. Glórias a Deus. Mais uma vez, os anjos do Senhor, que acampa ao redor dos que o temem e os livra. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele pega, Daniel capítulo 10, versículo 12, vai dizer que Daniel estava a buscar o Senhor, estava a clamar ao Senhor por uma causa, estava a se humilhar diante das mãos de Deus, aleluia. E quando, aleluia, Gabriel, anjo do Senhor, anjo mensageiro, desce ao encontro, aleluia, de Daniel, a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia, aleluia, um demônio muito forte, para na região celestial, aleluia, da Gabriel, e Gabriel não conseguia trazer a resposta a Daniel, e a Bíblia diz que Gabriel torna ao céu, aleluia, e quando ele torna ao céu, aleluia, Deus envia um anjo muito forte, um anjo poderoso, um anjo guerreiro, um anjo, aleluia, cuja a face dele, aleluia, era terrível, era temível, um anjo poderoso, um anjo forte, um anjo Gabriel, um anjo Miguel. E quando o anjo Miguel desce, somente assim, aleluia, Gabriel e Daniel conseguem receber a sua resposta da oração. Mais uma vez, o anjo do Senhor, aleluia, da parte do Senhor, chega e traz a resposta. A minha Bíblia diz, glórias a Deus, no livro de 2 Reis, no capítulo 18, vai dizer que o rei chamado Ezequias estava diante da face do Senhor, tinha pegado um reinado falido, ele tinha pegado um reinado que não tinha mais ânimo, não tinha mais coragem, não tinha mais, aleluia, vontade, não tinha mais o exército de Israel, de Judá, estava falido, estava triste, estava cabisbaixo, e o rei Ezequias pega aquele exército, pega aquela cidade, aleluia, daquela forma, mas mesmo assim, aleluia, a Bíblia diz que levanta um homem da Síria, um rei da Síria chamado Senaqueribe, e Senaqueribe pega e chega no meio do arraial de Israel, no meio do arraial de Judá, e chega e ele clama e diz, olha, quem vos poderá vos livrar das minhas mãos, aleluia. E quando
E quando o rei Ezequias recebe aquela palavra, quando o rei Ezequias recebe, aleluia, aquele tratado, o rei Ezequias teme, o rei Ezequias chora, o rei Ezequias rasga as suas vestes, se veste de saco de cinza, aleluia. E quando o rei Ezequias faz isso, aleluia, os servos de Ezequias chegam diante de Isaías e levam aquela carta, levam aquela notícia, aleluia, para Isaías. E quando Isaías recebe aquela carta, vem diante do rei e fala: ó rei, não te preocupa, porque você não vai precisar pegar espada, não te preocupa, porque você não vai precisar pegar flecha, não te preocupa, porque você não vai precisar lutar, não te preocupa, porque você não vai precisar guerrear nessa guerra, aleluia, porque esta guerra, rei, não é tua, esta guerra é do Senhor dos exércitos, esta guerra é do Senhor que peleja por nós, aleluia. E a Bíblia diz no livro de 2 Reis, capítulo 18, aleluia, que quando Ezequias e Isaías apresentam aquela carta ao Senhor, aleluia, algo fascinante acontece, algo maravilhoso acontece. Deus, aleluia, não precisou de um exército grande, Deus não precisou de um exército, aleluia, extenso. Deus precisou, aleluia, Ele convocou somente um anjo de Deus, aleluia, e um anjo, somente um anjo, derrotou naquele dia, em uma noite, 168 mil homens valentes, 168 mil valentes, aleluia. O que eu aprendo com isso? Aleluia, ele matou 168 mil valentes, porque os covardes fugiram, os covardes saíram correndo, os covardes saíram para anunciar e proclamar a vitória que Deus tinha dado ao seu povo, a vitória que Deus tinha dado, aleluia, àqueles que creem nele. Glórias a Deus, aleluia. Mais uma vez, o anjo do Senhor que acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, vai dizer lá no livro de 2 Reis, no capítulo 19, no versículo 35, aleluia, Eliseu, o homem de Deus, aleluia, Eliseu, o homem que temia a Deus, Eliseu, o homem que era profeta, que era servo, que era, aleluia, que era homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Eliseu, aleluia, o rei da Síria, todas as vezes que planejava, todas as vezes que arquivava, todas as vezes que intentavam contra Israel, aleluia, Deus revelava a Eliseu em suas orações, Deus revelava a Eliseu, e Eliseu ia e contava ao rei de Judá, aleluia, e o rei de Judá não passava pelo caminho a qual o rei da Síria estava a intentar, a qual o rei da Síria estava a planejar. Glórias a Deus. E quando, aleluia, o rei da Síria ficou perturbado, ficou incomodado, ele chega e diz: quem é que tem sido em favor do povo de Israel? Quem é que tem sido em favor do homem de Deus, do homem de Israel? Aleluia. E um dos seus discípulos, um dos guerreiros daquele rei, disse: olha, rei, há profeta em Israel, aleluia. Tudo que o Senhor planeja, tudo que o Senhor tem estratégia, aleluia, esse homem de Deus recebe a revelação e conta ao rei de Israel, aleluia. E quando aquele rei sabe disso, o rei manda cercar a cidade, o rei da Síria manda cercar a cidade. E quando eles chegam, e um menino chamado Geazi acorda de manhã e sai à porta, e ele olha aquele grande número de exército, aquele grande número de homens valentes, aquele grande número de homens, aleluias, que estava ali naquele lugar. A Bíblia vai dizer que Geazi corre e se preocupa, Geazi fica perturbado, Geazi fica incomodado, e Eliseu diz: ó Senhor, abra os olhos espirituais deste menino, abra os olhos desse menino, aleluia. E quando a Bíblia diz que os olhos de Geazi se abriu, Geazi viu, aleluia, carros e cavaleiros, anjos
do Senhor em todos os espaços, em toda a atmosfera, aleluia. E Geazi diz: verdadeiramente maior é o que está conosco do que os que estão com eles, aleluia. E aí Geazi conseguiu ver essa parte, o exército de Deus, aleluia, presente naquele lugar. Glórias a Deus. Grande é o Senhor, aleluia. O terceiro exército que eu quero me atentar nesse momento é o exército das pessoas. Glórias a Deus. As pessoas são um exército de Deus. Eu sou um exército de Deus. Você que está me escutando é um exército de Deus, aleluia. Você que está aqui é um exército de Deus, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que quão formoso são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, aleluia. Isaías capítulo 52 diz que quão formoso é os pés daqueles que anunciam a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 35, que Paulo e Silas, aleluia, chegam numa cidade, aleluia. E quando eles chegam naquela cidade, glórias a Deus. Deus abençoa, meu querido. Glórias a Deus. Quando Paulo e Silas chegam, Paulo e Silas, aleluia, estavam andando e existia naquela cidade uma menina que possuía um espírito imundo, e aquela menina ia diante de Paulo e Silas, diante dos profetas de Deus, dizendo: aí vão os homens de Deus, aí vão, aleluia, os homens de Deus anunciar e a proclamar a palavra de Deus, aleluia. E quando chega no terceiro dia, Paulo se incomoda com aquilo, e Paulo repreende aquele espírito imundo, aleluia. E Paulo e os homens que recebiam dinheiro, os homens que lucravam com a vida daquela mulher, aleluia, pegaram e chegaram diante, aleluia, do governador daquela cidade, aleluia, e eles chicotearam e bateram e humilharam Paulo e Silas e lançaram Paulo e Silas na prisão. E Paulo e Silas na prisão, aleluia, começaram a louvar. Eu imagino que Paulo olha para Silas e diz: Silas, está doendo. Silas disse: doeu, mas eu ainda tenho um fôlego. E ele disse: todos sei que tem fôlego, louve ao Senhor. Talvez Silas olha e disse para Paulo: Paulo, você consegue cantar, você consegue exaltar o nome do Senhor? E Paulo diz: certamente eu consigo, Silas, aleluia. E talvez, a minha Bíblia diz que eles começaram a louvar. Por meia-noite, eles começaram a louvar ao Senhor e bendizer o nome do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz, aleluia, que houve um terremoto, as cadeias se quebraram, as algemas se fenderam, aleluia. E aquele homem, aquele guardador, aleluia, aquele carcereiro, e vai intentar contra a vida dele. E Paulo diz: não faças tal, não faças dessa forma, não haja, não proceda assim. Ninguém fugiu, estão todos aqui, aleluia. E aquele homem cuida dos machucados de Paulo e de Silas, aquele homem cuida de Paulo e de Silas, e aquele homem fala assim: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Paulo e Silas, anunciando o Evangelho, diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 17, no versículo 17: santificai-vos na verdade, a minha palavra é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Glórias a Deus, aleluia. O que eu quero te dizer, meu irmão? Bem preciosos são os pés daquele que anunciam, proclamam o Evangelho de Deus, aleluia. E é inaceitável o número de suicídio, o número de homicídios, o número, ó Deus, de pedofilia que tem tomado conta da nossa nação. É inadmissível. E a minha Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, certamente o Senhor ouviria dos céus, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Aleluia. Atos, no capítulo 8, no versículo 22, diz
que o anjo do Senhor aparece a Filipe. Filipe estava a anunciar a palavra de Deus, aleluia. Filipe estava a proclamar a palavra de Deus. Filipe estava a dizer que Jesus liberta. Filipe estava a dizer que Jesus salva. Filipe estava a dizer que Jesus restaura. Filipe estava a dizer, aleluia, que Jesus muda o quadro, que Jesus muda a situação. E quando Filipe vai anunciando, aleluia, Filipe, ele aparece para ele um anjo do Senhor, e o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e desce para a banda do sul, desce para a banda de Jerusalém. E quando Filipe é conduzido, Filipe encontra um etíope, um eunuco, e um eunuco da rainha, e ele chega perto daquele homem, e aquele homem está lendo a palavra de Deus, está lendo lá em Isaías, aleluias, que como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca, aleluias. E o homem etíope pergunta: esse homem está falando dele mesmo ou está falando de outro? E Filipe chega, sobe naquele carro e começa a anunciar, e começa a dizer, porque ele está falando, aleluias, do cordeiro que foi morto, mas está vivo, aleluias, daquele que está sentado à direita de Deus. Ele está falando, aleluias, daquele que pagou um preço de sangue, que pagou um preço de cruz, que se tornou maldição por nós, aleluias, daquele que foi preso no Calvário, aleluias, para nos libertar, aquele que nos guarda, aquele que nos contempla, aquele, aleluias, em cuja presença nós estamos. E a palavra de Deus diz que Filipe vai anunciando, vai pregando, vai dizendo as coisas de Deus, as coisas de Jesus. E quando aquele homem chega, aleluia, diante de um poço, ele diz: o que tem água ali, o que me impede de ser batizado? Aleluia. E Filipe pega e batiza aquele homem, aleluia, e aquele homem sai a anunciar a palavra. Já era um outro anunciador, e bem-aventurado, aleluia, é os pés daqueles que anunciam a palavra, aleluia, aleluia. A palavra de Deus disse que como ouvirão se não há quem pregue? Grande é o campo, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Olha, se creres, verás a glória de Deus, aleluia. Bem-aventurado, aleluia, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei, na palavra de Deus. Antes tem o seu prazer na lei, nessa escritura, aleluia, que é divinamente inspirada, aleluia, para instruir, para ensinar, para doutrinar, aleluia. Bem-aventurado é o homem. A palavra de Deus diz lá em Salmos 119, aleluia, que como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, ó Senhor. Aleluia. Bem-aventurado, aleluia, é aos pés daqueles que proclamam, daqueles que anunciam a palavra do Senhor. E eu quero que os irmãos fiquem com essa meditação, quero que os irmãos parem para pensar um pouco mais sobre isso, quero que os irmãos se alimentem dessa palavra, aleluia, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor é o Deus que nos guarda, o Senhor é o Deus que nos protege, o Senhor é o Deus que vai à nossa frente, o Senhor é o Deus que tem contemplado as nossas vidas, aleluia, no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa casa, aonde formos, saiba que o Senhor é conosco, aleluia, porque Ele é o Deus que nos guarda e nos protege. Glórias a Deus. E eu agradeço esta palavra